Olá, boa tarde, gente. Muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Estamos começando mais um Café com Produtores da Sim Cultura. Que prazer poder receber vocês aqui novamente, dentro dessa série celebrativas dos 5 anos desse encontro delícia, desse encontro cheiroso, cheiro de café. Eu sou Dani Sampaio, para quem não me conhece, eu sou produtora, gestora cultural, fundadora da Sim. A Sim, para quem não conhece, é uma produtora cultural independente, atuante sobremaneira nas artes da cena e sediada aqui em Barão Geraldo, um distrito bastante charmoso em cidade de Campinas, onde está também a Unicamp. A gente está bem pertinho da Unicamp. Para quem não conhece o nosso trabalho, a gente tem uma atuação pautada em duas frentes, em dois eixos principais. A primeira delas, cuidando da gestão da trajetória artística do ator paulista Eduardo Okamoto. E a outra, atuando frente à qualificação de agentes culturais através de cursos, palestras, consultorias, uma incubadora de projetos e também por publicações. No ano passado, a gente lançou um livro chamado Agentes Invisíveis e Modos de Produção no Work Center of Jerzy Grotowski. Esse lançamento aconteceu no Itaú Cultural dentro da programação da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MIT-SP. E agora, em maio, a gente lança um segundo livro, que vai ser um e-book também, vai ter uma versão e-book com distribuição gratuita, chamado Elaboração de Projetos para o Desenvolvimento de Agentes e Agendas, tentando linkar aí a atuação individual de agentes culturais na consolidação, na construção de políticas culturais nos âmbitos municipal, principalmente, tá? É uma grande alegria receber todas vocês aqui, todos e todos, quanta gente, que maravilha. A gente, na semana passada, deu início, então, a essa série comemorativa dos 5 anos do Café com Produtores. Assim, desenvolve uma série de ações, né, tentando aí ampliar um pouco esse olhar, esse cuidado sobre as obras, sobre as trajetórias artísticas e também sobre os públicos. E é por isso que a gente tenta promover uma série de ações que visa aí, o intercâmbio de práticas, de saberes, e o Café com Produtores se enquadra dentro desta ação, tá? Dentro desse propósito. O Café com Produtores foi criado em 2016, depois de uma provocação da gestora cultural brasileira Isaura Botelho, em um curso, em que ela nos convidou, agentes culturais, a elencar os problemas, né? Os problemas que nós enfrentávamos na condição de agentes culturais nas nossas cidades. Era um curso com um número bastante expressivo de participantes, então ela separou esse grupo em muitos pequenos grupos, de maneira que ali tivesse alguma conexão. Então havia um grupo de produtores, um grupo de gestores, um grupo de pessoas que trabalhavam na instância pública, um grupo de pessoas que atuavam frente a eventos culturais como festivais, mostras, feiras literárias, enfim. E nós fizemos esse exercício e na apresentação fomos muito hábeis em apresentar aí os problemas, as faltas, as carências, né, os obstáculos que nós enfrentávamos dentro do nosso cotidiano enquanto agentes culturais. Num segundo momento, ela nos provoca a pensar as soluções para os problemas que nós havíamos levantado. E qual não foi a nossa surpresa, o flagrante, em perceber que em todos os grupos a lista de soluções era consideravelmente menor que a lista dos problemas. Isso me provocou sobremaneira, acho que foi um flagrante mesmo de uma facilidade que nós temos, talvez até uma condição humana, não vou dizer que isso é uma especificidade dos agentes culturais, não acredito nisso, mas talvez como nós somos capazes facilmente de ver os problemas, ver a metade vazia do copo, né? E quando nos convidam para a gente encher a outra metade, porque era essa a proposta, a gente se sente inábil, a gente se sente um pouco até infantil. Então, ao sair desse encontro, eu convidei as pessoas que estavam neste grupo, que eu fazia parte, a continuarmos nos debatendo sobre aquelas questões.
E essas pessoas, que na época era a Dani Scopin, a Cassiane Tomilheiro e o Guga Costa, toparam a empreitada e nós iniciamos então esses encontros inicialmente informais entre nós 4, em que nós poderíamos partilhar bibliografia, debater questões, dividir práticas, problemas, enfim, uma série de questões. Foi bastante natural, foi bastante orgânico que a uma certa altura a gente sentisse a falta de interlocução, a gente precisava que outras pessoas participassem desses grupos, então a gente começou a abrir o Café com Produtores. Então, ainda em 2016, a gente realizou o nosso primeiro encontro público, em que nós convidamos um agente cultural para estar conosco e divulgamos a Letícia Pocaia, Cláudia, Grazi, gente, que delícia, quanta gente, que maravilha, que prazer estar aqui com vocês. A gente recebeu então uma primeira convidada a estar com a gente e a gente abriu ao público. Esse encontro aconteceu entre 2016 até 2019 de forma presencial aqui no estúdio da Sim Cultura. A gente tem um pequeno jardim, uma pequena agrofloresta entre os dois lados do estúdio e esse encontro era bastante agradável. A gente colocava cangas no chão, tinha uma mesa com comidinhas e bebidinhas e a pessoa que estava ali ministrando, vamos dizer assim, partilhando uma perspectiva, continuava falando enquanto as pessoas estavam muito à vontade entrando e saindo. A gente não criou nenhum espaço muito formal, a ideia era realmente ser um café, convidar as pessoas para um café, então a descontração era um valor para a gente e continua sendo. Então eu quero deixar vocês muito à vontade para ficarem aqui o tempo que fizer sentido, o tempo que vocês quiserem, tá? Todo mundo é muito bem-vinda, todo mundo é muito bem-vindo e bem-vindo e vai ser de fato uma delícia ouvir o que a Amanda tem para dizer para a gente hoje. A partir de 2020, em função da nossa crise sanitária, a gente transferiu o Café com Produtores para uma versão digital, online, né, virtual. E nós começamos então a fazer uma série convidando agentes culturais que atuam frente aos teatros negros e ou inseridos no contexto do Nordeste brasileiro. Para a gente era interessante ouvir esses agentes e aprender, perceber como são os desafios, as especificidades, os denominadores comuns, né? E como eles enfrentam aí, como eles buscam saídas, não estando, para quem está no Nordeste, fora do eixo considerado o eixo de concentração de mídia, sobretudo, né, de recursos financeiros. Então foi uma série muito instigante. Todos esses encontros já estão disponíveis no canal do YouTube da Sim Cultura, convido vocês a conhecerem. E aí, esse ano, a gente montou uma série celebrativa. A gente convidou 5 mulheres a estar conosco nas 5 quintas-feiras de abril, sempre às 5 da tarde. Então, assim, foi tudo pensado para facilitar a memória de vocês. 5 pessoas, todas as quintas-feiras, às 5 da tarde, em abril. Se fosse maio, seria perfeito, né, gente? Mas a gente está sendo financiado pela Lei Aldir Blanc e por uma questão de prazos. A gente realiza essa série em abril e não em maio, tá? Na semana passada, a gente abriu essa série com a Luciana Orvati, do estúdio Claraboia, e a Cássia, muito bem-vinda, a Cassiane está aqui, a Sâmia, muito bem-vindo, gente, a Vandresa, que delícia, a Fefa, muito bom. Arte Educadoras, muito bom, gente. E aí, qual é o propósito dessa série, tá? O que nos instigou a apresentar vamos dizer, esse pequeno desenho curatorial que vai ser essa série? Nossa primeira questão era lidar com alguns dos principais desafios que agentes culturais têm enfrentado por conta da pandemia, né? Então, nós já enfrentávamos, isso é importante sempre localizar. Bem-vinda, Giovana, Letícia. A gente já vinha enfrentando problemas no setor das políticas culturais, da cultura como um todo, desde 2013, de maneira mais suave, obviamente, mas a partir de 2016, com um golpe, porque é preciso nomear, né? Com o golpe de 2016, a gente de fato enfrenta aí um desmantelamento arquitetado. Mariana Rotilli, Van Zanola, muito bem-vindas. Sintam-se em casa, peguem suas canequinhas e vamos começar já já. De forma que, com o advento da pandemia, o que a gente entende, essa é uma leitura que a gente faz aqui, Janaína Ávila,
é que há uma complexidade dos problemas enfrentados pelos agentes culturais, né? A Mariana Yamada. Então, Cristina Santos, gente, esse começo é assim, tá? Eu vou cumprimentando as pessoas e vou falando aqui o que a gente está querendo falar para vocês. Eu quero cumprimentar todo mundo, se possível. E aí o que acontece? A gente entende que a pandemia, ela complexizou os problemas enfrentados pelo grupo de agentes culturais brasileiras e brasileiros desde 2016, né? Sobretudo no que diz respeito ao escasseamento de recursos, de alternativas de financiamento aos nossos trabalhos. Então, quando a gente se vê todas, todos e todos obrigados a migrar para a virtualidade, um dos grandes desafios é justamente como é que a gente rentabiliza o nosso trabalho no meio virtual. Bem-vinda, Lilian, sinta-se em casa, pode pegar sua canequinha, Mariana. Então, como que a gente consegue ver na arena da internet um espaço possível para que o nosso trabalho também seja rentabilizado, que a gente possa lidar com esse território como um mercado possível. Então, a gente pensou aí numa tríade primeira, que é o design gráfico, pensar então a produção de peças gráficas, a produção de imagens, né? A questão estética do nosso trabalho nas redes sociais, para além daquele flyer que a gente faz assim na última hora, né? Então a Luciana Orvati, na sua abordagem semana passada, ela foi bastante generosa em demonstrar a importância que um profissional do design tem como parceiras e parceiros dos artistas e dos agentes culturais, mas também não considerando a crise que nós estamos enfrentando, crise econômica, para não dizer das outras, e que faz desse parceiro, dessa parceira, talvez a última que a gente vai pensar, né, na contratação. Então, como que a gente trabalha bem com um parceiro, uma parceira de design gráfico? Uma primeira perspectiva que ela trouxe. Segundo, como a gente pode trabalhar sozinhas e sozinhos se a gente não tem recursos para pagar um parceiro? Isso foi bastante interessante porque ela coloca os prós e os contras, mas também não parte de uma romantização como se todas as pessoas estivessem com condições de contratar um profissional. Então, ela apresentou aí as duas possibilidades, né? Como trabalhar com um design gráfico, como o design pode atuar favorecendo o trabalho de artistas e agentes culturais e como as ferramentas que estão disponíveis, algumas, podem nos ajudar a trabalhar autonomamente quando nós não temos recursos para contratar um parceiro, uma parceira desse sentido, tá? Hoje a gente vai para a segunda live, para o segundo encontro, portanto, é uma conversa, e a gente convidou a Amanda Porto, do coletivo Siriricas.co, para falar sobre mídias sociais ou sobre a função do social media. Na semana que vem a gente fecha essa tríade falando sobre monetização e no final da live eu conto quem é que vai estar com a gente, tá? E depois a gente tem mais duas convidadas, que são 5 mulheres, e eu vou contando também aos poucos, tá? Para deixar vocês aqui com a gente. Oi, Robson, que bom que você voltou. Carlos Medeiros, muito bem-vindos, gente. Bom, enfim, contei um pouquinho da Sim, contei um pouquinho do Café com Produtores, falei um pouquinho da série, agora eu quero falar um pouquinho sobre a Amanda Porto, que vai estar aqui com a gente, tá? A Amanda Porto é produtora, educomunicadora, fundadora do coletivo, podcast e agência de conteúdo para mulheres negras Siriricas.co, por meio do qual estuda de forma autodidata sobre sexualidade, saúde e empoderamento. Dentro desse guarda-chuva das mídias sociais, a Amanda mandou para a gente a seguinte proposta de título para a nossa conversa: Comunicação e ativismo nas redes sociais. Como sinopse, a gente traz o seguinte texto: Como comunicar assertivamente com mulheres negras? Neste bate-papo, falaremos sobre como produzir conteúdo, tendo como premissa os recortes de raça e gênero e, ainda assim, atingir um público amplo. Além disso, abordaremos também como a cocriação pode gerar ótimos resultados. Murilo, muito bem-vindo. Cotidiano de uma Negra, muito bem-vindes, muito bem-vinda. Eu vou convidar então a Amanda para entrar aqui, gente, para a gente ouvir o que essa moça tem para nos dizer. Bruna, muito bem-vinda, que bom ter vocês todas aqui, todes e todos. Olá, Amanda. Boa tarde.
Boa tarde, bem-vinda, muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, gente, também está muito feliz de te receber. Eu acabei de te apresentar, li aquele currículo que eu digo que é o currículo oficial, formal, né? Mas eu sempre peço para que as convidadas fiquem à vontade para nos falar um pouquinho mais sobre elas, além das 5 linhas da mini bio que eu peço para vocês. Pode ser? Pode ser. Bom, acho que o que não está na mini bio é que eu sou cria de projetos socioculturais, então eu cresci nesses ambientes sendo educanda, e aí depois eu me tornei uma educadora desses projetos. E isso é uma parte muito legal da minha vida, assim, porque foi quem me deu todo o norte para ir para comunicação, enfim, que sou formada em jornalismo. Foi esse lugar, assim, dos projetos socioculturais que me deu esse start, assim mesmo. Primeiro de vida, né, que foi quem Claro. me direcionou, e segundo para a área da comunicação, que foi onde me descobriram, né, foram meus educadores que me descobriram como uma comunicadora. Ai, que maravilha. E Amanda, como é que foi o processo de construção do coletivo Siriricas.com? Assim, eu acompanho a página de vocês há mais de um ano, eu adoro as postagens, eu acho que vocês, para quem não conhece, gente, eu indico veemente que vocês sigam, que vocês conheçam. Eu acho uma página que consegue articular e consegue equilibrar, e é por isso que a gente convida você para estar aqui com a gente, conteúdo, bom humor, temas necessários, importantes como o feminismo negro, há uma dimensão política dos posts, e tudo isso sem ser muito nichado. Vocês estão falando com mulheres negras, isso é muito claro, né, na proposta da plataforma, mas vocês não falam apenas com mulheres negras. Eu não acho que essa equação é simples. Então, acho que nós, enquanto agentes culturais, podemos aprender com vocês. Eu queria ouvir um pouquinho como foi o processo de construção do coletivo, né? E quem são as pessoas que estão junto com vocês, como é que vocês atuam? Pode ser? Pode ser. Bom, o coletivo ele nasce assim de uma insatisfação que eu tinha em relação à sexualidade mesmo, em relação a falar sobre sexo. Esse era o nosso primeiro ponto, assim. Depois a gente se tornou o que a gente é, mas o primeiro ponto era isso. Eu sempre tive muitos amigos homens, que isso também depois mudou depois dos Siriricas, o que foi muito bom pra mim. Mas eu via que a gente tinha. Eu não falava nesses locais, óbvio, né? Sendo uma mulher. Então eu via sempre os caras conversando muito sobre isso, mesmo que de uma forma distorcida, e eu não via um lugar da mulher de falar isso. Então eu Tá. entrei no meu Twitter pessoal um dia, publiquei um tweet, gente, mulheres que gostem de falar sobre sexo, dividir coisas sobre a vida, sobre. Coloquem os números aqui. Eu achei que iam ser tipo 3 pessoas, ia virar tipo um grupo de amigos, assim, sei lá. E aí eu tive uns 34 comentários de meninas falando eu. E aí virou um grupão no WhatsApp. Mas como todo grupo foi morrendo, as pessoas foram saindo, não eram ativas. E Tá. restaram meninas, que é a formação do coletivo hoje. Isso E foi aí, quando? olha, a gente começou em 2019. Tá. E aí a gente restaram 10 meninas, sendo elas 10 meninas negras, porque antes não eram, né? Tá. Tinha meninas brancas, meninas asiáticas, tinham pessoas de várias etnias, né? E aí a gente conversando assim, a gente entrou num consenso de que tipo, começamos a compartilhar algumas coisas da vida. E a gente viu que o que uma passava refletia nas outras 9. Ou já tinha acontecido, ou estava acontecendo. Então a gente falou, caramba, mas acontece com todo mundo aqui, Não é então pessoal. se acontece com todo mundo aqui, então acontece com mais gente fora daqui. E aí a gente falou, vamos fazer um podcast. Era isso, assim. E aí a gente nasce, vamos fazer um podcast, o Instagram vai ser pra gente divulgar o podcast. Aí a vida é essa caixinha de surpresas, virou tudo contrário, o Instagram é o nosso carro-chefe, o podcast vem depois. Mas enfim, a gente nasce assim. A gente se viu uma na outra, que algumas problemáticas a gente enfrentava muito juntas, já tinha acontecido com algumas, estava acontecendo com outras, e a gente fala, então se acontece com 10, acontece com 20, com 30 mil, que Uhum. é hoje o nosso número. Então, assim, realmente foi dessa demanda, assim, desse lugar de não falam com a gente, nem sobre os nossos assuntos. Então, vamos por aqui, intuitivo. E vocês são 10 até hoje, vocês mantêm esse núcleo.
Sim, não, agora somos em 8. É, 8. saíram, né, por motivos pessoais da vida delas, mas hoje nós estamos em 8. E como é que vocês dividem? Como que atua Siriricas.com? Vocês estão no Instagram, você falou do podcast, vocês estão no Facebook também? Quais A são gente as está redes sociais que vocês estão atuando? a gente tá no Facebook, mas assim, o Facebook, se não é para se vender um produto, é muito difícil de se trabalhar, Tá. se não é com vendas. Por Então, que, geralmente, Amanda? então, o que a gente sente, né, para nossa Uhum. comunidade, a idade que a gente atua não é uma idade que está muito no Facebook, que é meninas de 14 anos, Hum, 17, então nosso público é bem direcionado para adolescentes, ótimo. sabe? Então o nosso público não está lá. E aí, geralmente, se é vendas, tá todo mundo ali para comprar algum produto. Então, mesmo que eu Claro. entre no Facebook, eu vou entrar ali para ver alguma coisa para comprar naquele perfil. Uhum. Então, no Facebook, a gente replica os conteúdos do Instagram Ó, só, tá. manda ao mesmo tempo. E aí, o nosso carro-chefe é o nosso Instagram, é onde a gente trabalha, consegue trabalhos, enfim, é pelo nosso Instagram. E a gente tem um podcast mensal que a gente pega algum tema, assim, que a gente conversou durante o mês, que foi relevante, que a gente acha, vamos colocar isso pro mundo? E a gente grava. E o podcast chama Siriricas.com também. Sericas.com também. E aí a gente distribui no Spotify, Tá. Deezer, em todas as plataformas de streaming a gente tá. Agora, você falou uma coisa aqui que me interessa aprofundar. Como é que vocês recortam esse nicho de público? Como é que vocês entendem que o público de vocês são adolescentes aí por volta dos 14 anos? De que maneira vocês... Porque isso é super precioso, né? Você saber com quem você está falando. Quase sempre a gente escorrega num erro de achar que porque a gente está na internet, a gente está conversando com todo mundo, né? Olha, tem uma fã, ou um fã, eu não estou conseguindo. Ah, não, acho que é a Vicky Custódio. Manda, Porto, por favor, mulher, você é perfeita. Ah, muito bom. A Paula Cris, olha, está fazendo uma observação aqui também, que grupos têm funcionado bem no Facebook. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, Paula, mas vamos ver. A Amanda está concordando com você. Talvez já vou aprender aqui uma coisa com a Amanda. Olha lá, e com você, Paula. Conta um pouquinho primeiro, então, como que vocês conseguem nichar tão precisamente o público de vocês? Então, como eu falei, o Sericas foi tudo muito intuitivo. Então, a gente fez Tá, uma conta comercial, né, no Instagram, que é lá quando você coloca a opção de ser um produto ou tal, a gente colocou uma opção. E aí, dentro dessa opção, depois de um tempo vasculhando, gente, porque assim, é realmente pegar o aplicativo, clicar em tudo para saber o que faz. Tem uma parte aqui no Instagram chamada informações. A gente clicou e abriu um gráfico assim, tipo, 94% do nosso público é mulher, de tais estados, que ótimo. tanto por cento de tal idade, tanto por cento de tal idade. Então, assim, a gente entende que a partir dos 30 não é um público que a gente alcança. Então, até os 30 é um público que a gente alcança, mas nosso maior Tá. público é um público adolescente jovem. Assim, então, a gente tá ali naquele dos 14 aos 25 anos, a galera que tá com a gente mesmo, curte tudo, interage, comenta, visita o perfil. Então, a gente conseguiu ali, aqui mesmo no Instagram, nessa ferramenta de informações que a gente conseguiu entender qual que era o nosso público-alvo, que até então a gente achava que falava para todo mundo. Exato. Mas foi nesse ícone aqui do Instagram que a gente conseguiu. Ah, legal. Eu quero só deixar reiterado aqui, porque assim, o principal propósito dos encontros é justamente para as pessoas que acompanham a gente poderem aprender, né? É uma partilha de saberes, de práticas, são algumas referências que a gente admira aqui na Sim. Todas as pessoas que a gente está trazendo são pessoas que a gente tem acompanhado, enfim. E aí é legal, só para você explicar para as pessoas, então, que isso é uma especificidade de contas comerciais, certo? Isso. Não Tá, é de uma legal. conta pessoal. O Instagram permite isso para quem Legal. coloca a opção como criador de conteúdo ou tem uma loja, enfim, você escolhe lá onde você se encaixa, o seu coletivo, o seu produto. E aí o Legal, Instagram bacana. dá possibilidades. Eu vou aproveitar para deixar o público muito à vontade para ir mandando perguntas, tá? A gente não deixa tudo para o final, a gente vai incorporando as perguntas aqui durante também, para que fique mais dinâmico e a gente não passe, né, de alguma dúvida que fica em suspensão. Enfim, pode continuar, querida. É isso, eu acho.
Foi a partir de uma ferramenta, então, que o próprio aplicativo disponibiliza, vocês entenderam como funciona e começaram a pensar em elaboração de mensagens para esse E, público. e aí a gente também fez um Media Kit, né, que foi muito importante a partir desses números. A gente falou, tá, a gente tem esses números e o que a gente faz agora? Ótimo. Primeiro a gente vai precisar comunicar ainda mais para esse público, que é o nosso público fiel, mas a gente tem que alcançar outras pessoas, mas ó, o nosso público é esse. E tá, o que isso quer dizer? Assim, pra gente quer dizer que, beleza, a gente sabe que agora a gente atende 94% do nosso público feminino, de tal idade, mas e agora? A gente falou, não, agora a gente tem que colocar isso numa apresentação. E aí a gente fez o nosso Media Kit colocando quem é o nosso público-alvo. Então a gente pegou todos esses gráficos, tiramos print, foi assim, recortamos, colocamos na apresentação, para apresentar para as marcas de que, ó, se você quiser comunicar com tal perfil, é o nosso perfil, tá? Essa galera tá aqui com a gente. Então, a gente pegou, montou esse Media Kit, mostrando quem são as pessoas que nos acompanham, para falar para as marcas que, olha, se vocês querem falar com mulheres negras de tal idade, que atingir tal público, esse público é o nosso público. A gente tem aqui dados que podem te provar. E aí foi isso que startou muitas coisas pra gente, assim, de verdade. Olha, já Foi tem duas observações aqui, ó. A Janaína Ávila está dizendo: acredito que pessoas físicas podem acessar essas ferramentas, transformando a própria conta em uma conta profissional. isso. Ótimo, bacana. Porque eu sinto que em alguns casos a transformação em conta comercial pode ser muito coerente, algumas pode ser muito estranha, sobretudo quando a gente fala de, por exemplo, artistas que são autônomos, independentes, solo, né? Então, pode soar um pouco estranho. Quando você está num grupo, isso é bem mais confortável, né? Você se colocar como uma conta comercial, mas como indivíduo, né? Indivíduo, assim, pode ser que... Então, essa alternativa para a conta profissional pode ser super bacana. E a Vandresa, ela também traz uma pergunta já, Amanda. Ela pergunta o seguinte: que tipo de negócios comerciais são feitos na página do siriricas.com? Antes de responder a pergunta, eu vou trazer uma outra que eu acho que aí emenda com essa, tá? Explica um pouquinho para o público o que é Media Kit, porque pode parecer muito óbvio, né? Mas tem gente aqui que com certeza não sabe, e é legal a gente partir do beabá, explicar tudo para todo mundo ficar bem informado. Pode ser? A Kit é vender seu peixe, assim. Esse é o beabá, assim, do Media Kit. Vender seu peixe do porquê você é interessante, porquê que seu trabalho é legal, quem é o seu público, para você apresentar para alguém. Pode ser uma pessoa ali que você quer vender o seu trabalho, ou pode ser uma empresa, uma marca, enfim. É ali que você vai, assim, olha, é muito bom mesmo, tá? Eu posso comprovar. E aí é ali que você monta uma apresentação explicando o seu trabalho, seus números, o seu público. E números nem sempre estou dizendo assim, de grande volume, sabe? É um número, não. Legal. Eu tenho 15 pessoas que sempre curtem, tá? Elas são 15 pessoas que compram, 15 pessoas que me acompanham. São pessoas que estão ali sempre querendo usufruir do meu trabalho. Então, se você quer alcançar esse nicho, é comigo aqui. Eu tenho, sabe? Então, o Media Kit é isso. Super. E que tipos de negócios comerciais são feitos na página do Siriricas? Bom, hoje o Siriricas trabalha com algumas vertentes, assim, Tá. em consultoria é a maior, assim, Como? Desculpa. consultoria. Então, as Consultoria. a gente para algum produto que vai lançar ou alguma campanha, para a gente dar a nossa opinião e dizer o que o nosso público acharia. Às vezes, sei lá, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que já aconteceu faz um tempo, então já dá para falar, que foi com a Natura. A Natura ia lançar um perfume que a campanha trazia mulher sem vergonha como a grande mensagem. E eles queriam saber se isso ia repercutir da forma que eles queriam, porque eles queriam Tá. mesmo esse mulher sem vergonha, de que não tem vergonha de ser ela mesma, de que tal. Só que essa frase traz um Uhum. estigma que não é de Claro, uma forma negativa, né? Então aí a claro. gente, dentro de um encontro na Natura, com a agência que trabalha com a Natura, com as próprias pessoas da Natura, a gente conversou, bateu um papo sobre o que a gente achava que ia repercutir aqui fora, como ia ser. E aí é isso, assim, basicamente essa consultoria. Olha, o nosso público acharia tal, 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 assim. A gente faz uma enquete antes, a gente dá uma sondada nos nossos seguidores antes. E aí depois a gente leva para essa marca. Olha, nosso público acha tal sobre isso, assim. Vai ser muito bom, lança, sabe? É seguro, né? É seguro. Essa é uma das frentes que a gente atua. A outra frente é realmente trabalhar. A gente tem tentado fazer isso, na real.
trabalhar com marcas que acreditam na gente, no nosso trabalho, para falar sobre beleza, principalmente. Assim, a gente ainda não conseguiu um grande feito, mas a gente está batendo na porta sempre, porque a gente quer falar de beleza, e a gente quer falar de beleza num nicho que não seja uma maquiagem onde eu afino meus traços, que é tudo que as blogueiras têm vendido hoje. Então é uma contramão, uma contrapartida do que tem sido feito. E é o que a gente tem batido aí na porta das marcas para pedir pra gente trabalhar assim, nesse nicho, mas são nossas grandes apostas. Assim. Super. E como que vocês fazem a divisão de tarefas? Eu vou acompanhando e vejo que os textos têm as autorias, né? Vocês sempre citam aí quem é que assinou o texto, quem é que trouxe aquele debate. Como é que vocês fazem essa separação, essa divisão, de maneira a não sufocar, né? E não ficar presa, sufocada diante das redes sociais, porque é um jargão, eu falei disso na semana passada, que as pessoas elas sabem que não podem não estar nas redes sociais, mas também estão muito cansadas, desgastadas, né? A rede social demanda uma energia, um tempo, uma interação que às vezes não é compatível com a realidade das pessoas. Num coletivo como o de vocês, que são de 8 pessoas, me parece que isso pode ser suavizado na medida que vocês conseguem dividir isso, né? Então, como que isso funciona? O que cada uma responde? Quais são as competências, as habilidades específicas de cada uma de vocês? Então, a gente tenta muito, assim, para que não fique pesado, sabe? Porque realmente, muitas de nós já trabalhamos com isso, então, em agências de publicidade e tal, então, que já demanda que esteja em frente de telas, assim, boa parte do nosso dia. Mas a gente divide, assim, como dá. Hoje o Cirílicas atua em... a gente faz como se a gente fosse uma agência, assim. A gente dividiu o real como isso. Então, tem pessoas que estão nas redes, que é a Kênia, hoje é a Kênia, a Tainá e a Ingrid. Hoje elas são as 3 que respondem comentários, que a gente responde todos os comentários. Bacana. Claro. Intimidade com as pessoas. As DMs também direcionam o que é trabalho para o e-mail. Que aí é a Flávia que cuida do e-mail, tá sempre ali, manda um e-mail para você. Gente, e-mail geral para todo mundo. Então ela vai direcionando. Super. Textos a gente deixa bem aberto para quem tá com vontade ali, ou de se expressar mesmo, de alguma coisa que aconteceu. Ou quando a gente vê assim, ninguém propôs nada essa semana, a gente conversa rapidinho. Gente, quem a gente vai falar essa semana? Super. Tal coisa. E quem pode? Aí a gente fala. Mas a gente tem uma reunião sempre mensal, assim, no primeiro dia do mês, para falar o que a gente vai fazer esse mês. Isso é legal. Eu ia perguntar isso. Então, todo começo de mês, né? Sim, todo começo de mês a gente se reúne para falar o que a gente... na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta. Super. Tem um planejamento. Ótimo. Que é muito importante, porque se você posta uma coisa agora e outra daqui 15 dias, o público dele não fica assim. Tem que ter uma periodicidade mesmo de postagem. Não tô dizendo que tem que ser todo dia, porque, né? Claro, ninguém aguenta. Mas não dá para ser um agora e um daqui 15 dias. Então, e aí, tem uma pergunta aqui da Cristina Santos, que é uma dançarina de dança contemporânea. Ela pergunta o seguinte, ela fala o seguinte: organização, amei. Vocês definem o horário e dia de postar? Essa é uma pergunta. Olha, o dia nem sempre, mas o horário sempre. A gente sempre pega o pós-expediente, que é a galera largou do trabalho e tá ali passando a timeline do Instagram. Então é esse momento que eles vão ver a gente. Terminei aqui o trabalho e tô dando uma olhada, nossa, essa postagem aqui interessante. E aí é a hora do like, a hora que engaja, a hora que a gente gosta. Mas vocês não têm uma preocupação, assim, por exemplo, de número de postagens por semana? Isso não é uma questão. Ou entra, não. Nem um mínimo seguro, assim, pelo menos uma entra, nem isso. Legal. Isso é bacana, né, de estabelecer, porque é uma métrica saudável, né, Amanda? Semana, sim. Tá, estabelecer uma métrica. Espero que vocês estejam tomando nota, hein, gente, da aula que nós estamos tendo aqui. Acho que a gente pode melhorar muito as nossas atuações nas redes sociais. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você, Amanda. Vocês trabalham com métricas de referência? Por exemplo, o post não pode ser tantas palavras no título, é legal terminar com pergunta, é bacana usar hashtags, quantas hashtags, né? Qual é o tamanho do texto ideal? Considerando o Instagram, que é o carro-chefe, eu acho que é onde vocês vão poder mais contribuir. O que você falaria sobre as métricas? O que você poderia compartilhar com o público a respeito disso?
respeito de métricas. Quando a gente começou, era um outro mundo de Instagram, por mais que seja recente. Assim, as coisas no Instagram mudam muito rápido. Então, texto funcionava. Texto mesmo, assim, a gente batia no Textão, texto assim. mesmo. Eu E lembro. aí, Eu e aí adorava. Mas como você falou que seu público é até os 30, eu tô bem depois dos 30, eu pensei, ah, é por isso que eu gostava. Eu adorava. e aí a gente entendeu que não estava funcionando mais. Tá. Realmente, nossa métrica caiu muito, porque a galera Hum, tá visual ainda mais no Instagram, então a galera tá tá. muito visual. Então eu tinha que trazer uma arte que dissesse alguma coisa. E um mini texto ali para quem se interessou pela arte descer e ler o que eu tinha a dizer sobre aquela arte. Mas a arte era A assim, chamada. precisava dizer alguma coisa, sabe? A gente ainda até tem discutido sobre isso para colocar algum texto na arte mesmo, assim. Uhum. Pra legenda virar 3 linhas, assim, sabe? Tá. Porque esse é o futuro. Assim, meu textão no Adoro. Instagram não vai mais funcionar. Apesar de Adoro. eu amar que eu amo um textão, gente. Eu amo, Eu também, gente. mas não tá Mas rolando. E aí, referente às métricas que a gente tem, a gente coloca hashtags que casem com o texto. Por quê? tá. Não Mas você adianta colocar, sei lá, siga o segue de volta, 2021, sabe? Essas coisas, genéricas, né? isso não funciona. Então, sobre o tema, sim. Se a gente fez um texto ali sobre educação financeira, educação financeira. Se é sobre empoderamento, empoderamento. A gente coloca uma hashtag ou algumas, que a gente entender que está dentro daquele contexto, e a gente coloca assim, porque a hashtag ajuda muito. Principalmente em story. Então, a gente usa assim. E tem alguma métrica de hashtag que vocês têm assim para post e stories, por exemplo, post usamos 6, supondo. Para Não, stories é livre. varia com o tema, porque às vezes não Tá, tem hashtags em português para aquele tema suficiente, sabe? tá. Hashtags engajadas, porque é isso, a gente entra na hashtag antes, vê tipo, quantas mil publicações existem naquela hashtag. Se for uma hashtag bombadinha, aí a gente coloca essa hashtag. Se não for, a gente se vai alcançar 5 pessoas, acho que não precisa 5 pessoas, a gente tem aqui. Tá. E vocês oscilam entre hashtags em português e inglês? Ou só Não, inglês? todas em português. Todas em português, legal. Olha, eu tenho algumas perguntas, mas antes eu quero cumprimentar que muita gente já passou por aqui, eu gosto de ir cumprimentando. Então, olha, boas-vindas a Melissa, ao Cadu, a Giovana Leite, a Baloê, a Tayane, a Larissa, o Estúdio Cênico. Gente, que delícia vocês aqui. O Bruno Fonseca, Ana Garcia, Rafael, Vitória, Fernanda, Juliana, Cássia, Gabi, a Zózima Trupe, que eu amo de paixão, a Deia Amaro, a Eide, a BL Barreto, Karina, Mariana, Preta Pinta, Cíntia, Eva Cristina, família Belchior. Acho que falei de todo mundo, gente. Se não falar, é só manifestar aqui que eu já cito. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer receber vocês no nosso café. Eu vou fazer uma pequena pausa para a gente fazer um tintim. Aí quem tiver com a canequinha, quiser aparecer aí, ó, a gente faz um... Sempre tem uma foto que a gente faz no meio da live, que é o momento que a gente brinda. Então, um tintim para todo mundo que está aqui com a gente. E aí, entrando na pergunta aqui, ó, a Eide fez uma observação, ela disse que a voz da Amanda está um pouquinho baixinha. Para mais alguém está, gente? Eu estou ouvindo super bem, está dizendo que a minha voz tá boa, mas a da Amanda está um pouquinho baixa. Dão esse retorno, por favor, para saber se a gente faz algum ajuste, tá bem? E já vou seguir aqui com a pergunta da Vandresa. Ela pergunta o seguinte: publi editorial também é um serviço que vocês oferecem no Siriricas? Olha, é que é muito delicado fazer publi editorial, né? Mas a gente Tá, gostaria muito, na real, porque é um mercado que tem dado bastante de grana, assim, pra ser bem sincera. Só que tem as especificidades de cada marca, né? tá, Então, a gente ainda é um coletivo político. tá, Nós somos ativistas, então, assim, não dá pra ceder tá. sempre ao que a marca quer. Então, a gente acaba perdendo algumas coisas, porque por exemplo, a gente teve um grande convite de um banco, assim, para fazer uma coisa, só que não queriam que a gente usasse siriricas. Queriam que a Ah, gente claro, usasse pudor. coletivo, sabe? Tipo, mas vocês podem falar só que vocês são um coletivo? Aí eu falei, não, não dá. E é Claro. justamente por isso que é o nome, assim.
A gente precisa quebrar esse tabu de falar sobre isso, e nem é sobre isso, sabe? Vocês estão convidando a gente para falar sobre outras coisas, mas esse é o nosso nome. E aí, então, não vai rolar mais. Aí eu, tudo bem. Acontece, sabe? Não dá pra Patriarcado, gente, né, gente? não dá pra Não é gente isso? ceder, ainda mais banco, né? Então, assim, não Claro, dá pra ceder. Eu adoraria, sabe? Mas não dá pra claro. ceder, Precisa então dá ocupar os um... espaços, mas sem abrir mão dos valores aí que são essenciais para o coletivo, claro. Olha só, o Ricardo, ele também traz, o Ricardo aqui do Estúdio Cênico, é uma escola de teatro muito bacana que a gente tem em Campinas. Ele faz a seguinte pergunta: qual sua dica para inovação de conteúdo nas redes? Saber seu público-alvo ajuda, mas vejo que com o tempo inovar e variar assuntos me parece mais difícil. O que você pode falar sobre isso para ele? Com o tempo é muito difícil variar assunto. Muito, gente. É muito difícil acompanhar tudo e tentar que o seu conteúdo caiba em tudo dos hits do momento, principalmente, assim. Tem coisa que não cabe pro Siriricas e a gente perde, assim, sabe? Coisas, assuntos que, sei lá, estão dando muita visibilidade, que estão dando, que pra gente é importante, muitos seguidores, Uhum, que não dá pra gente falar e que a gente perde, assim, porque a gente tem esses valores, assim, que a gente claro. acredita que às vezes não cabe em tal conteúdo. Mas o que eu digo entender o público-alvo é muito importante, porque aí você não só sabe aquele número, que são mulheres de tal idade, aí você busca esses perfis e vê o que essa galera consome. Tá, O que essa perfeito. galera está sentindo, o que eles estão ouvindo, onde eles estão indo. Então, tudo isso é importante para você produzir o seu conteúdo. Se seus seguidores ali de uma faixa etária frequentam um lugar, sei lá, Uhum, no nosso caso ali, que a gente tinha um público mais de até 25 anos, 18 anos, iam muito numa festa que aqui em São Paulo tem, que chama Discopédia, e aí a galera tava sempre lá. Terça-feira, após expediente, a galera tava toda lá. Então a gente podia ir com as meninas e falar: nossa, as meninas Siriricas, nossa, seu podcast, seu conteúdo, tal, tal, tal. Aí ótimo. viu que elas estavam lá. Então o que a gente podia tirar daquele ambiente que é uma festa e trazer pra nossa realidade? Uhum, Fez uma série de 5 artistas negras que vocês devem conhecer. A galera tá aqui, a galera gosta de música. Então, assim, a galera quer saber de música, então, de alguma maneira. Então, vamos aqui. E a gente fez essa curadoria e indicou 5 artistas negras que vocês têm que conhecer. E a gente indicou algumas, e aí foi ótimo, assim, mas foi desses lugares que a gente tirou. Onde que tá nosso público? Então, vamos falar sobre isso, porque se eles estão aqui, eles gostam. Então, vamos falar sobre isso. E a gente tem acompanhado assim. Agora, na pandemia, é bem difícil. claro. Mas no mundo sem pandemia, é incrível, era assim que a gente produzia. Agora a gente está indo muito pelo nosso feeling mesmo, do que a gente quer falar, do que a gente está sentindo. Então a gente está seguindo muito esse lugar que às vezes é uma dor comum também de todo mundo, assim, Claro. meio saco cheio de alguma coisa, então a gente fala, ai gente, é meio mesmo ficar o dia inteiro numa tela, reunião, reunião, reunião. Não tem um cafezinho que você foge ali entre uma reunião e outra, vai ali na rua tomar, recebe um vento, vê uma coisa. Então, a gente tem falado sobre essas coisas, assim, num contexto pandêmico, assim, o que tem nos atravessado nesse momento. Olha, a Alice me deu um feedback aqui que se vocês, que para quem está baixinho a voz da Amanda, ela sugere que vocês coloquem fone, porque ela sentiu uma diferença substancial, tá? Sem fone realmente fica um pouquinho mais baixo, mas com fone o som fica maneiro, tá bom? Quero aproveitar para cumprimentar também a Khalid Braga, a Letícia Pucai, a Vanusa, a Gi Fonseca, a Yasmin Amorim, que é a nossa designer gráfica maravilhosa, que cuida da nossa identidade visual aqui na Sim. Eu vi um comentário aqui, ó, a Cia Dorro falou, eu amo os textões, eu também, gente, que bom, viu? A gente não tá sozinha, né? A gente acha que tá sozinha, vou até mandar um coração aqui. E Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você poderia falar sobre armadilhas de trabalho nas redes sociais, né? O que não fazer? Né? Quais precauções, quais cuidados valem a pena a gente ter uma vez querendo trabalhar com as redes sociais? Olha, as armadilhas são muitas, principalmente no discurso. Então, Tá, alinhar o discurso é essencial. Não escreva uma legenda, não faça um post antes de mandar, sei lá, para 5 pessoas antes. Pessoas bacana. diferentes, sabe? Assim, um amigo, a sua mãe
e fazer Que ótimo. conceito, sabe? Uhum. Porque pode chegar nessa pessoa, e aí? E se chega numa senhora de 65 anos? Tá, A pessoa vai entender? Então, essa é uma preocupação. Então, essa como fugir é isso, alinhamento de discurso. Tem que estar coerente e tem que estar assertivo para tratar com. Ah, fiz um post. Eu consigo ler? Consigo. Meu amigo consegue ler? Consegue. Minha mãe consegue ler? Consegue. Ótimo. Roda. tá. É o Isso é primeiro. bacana. E Tá, outro é visualmente, não sei se já foi dito também, cuidar da imagem, que é essencial, assim. Então, evitar mosaico, que é pegar uma foto e dividir ela em várias. Aí fica um pedaço da cabeça aqui, o outro pedaço no meio, o outro pedaço aqui. É muito complicado isso. Porque em conjunto, se você abre o feed e tá junto, você entende a mensagem. Mas se você claro. postou uma foto e aquilo desconfigurou inteiro, ninguém sabe o que é aquilo. Então, isso é uma armadilha e tanto. Principalmente se, porque, ó, vou te falar, um pedaço daquela foto não vai chegar em todo mundo com o seu rosto aqui no meio. Então, se você posta aqui seu cabelo, aí aquilo chega em 1000 pessoas, a pessoa, quê? Do que é Ponto de isso? interrogação. Porque o seu rosto não tá aqui. Já a foto do seu rosto, se mesmo não tiver nada escrito, é você. Ah, beleza, uma pessoa, né? Mas um pedaço de Mariana, cabelo a Mariana é, Rotini. Desculpa, chegou com um comentário ótimo aqui, a Mariana Rotini. Socorro, mosaico, pior invenção. A Letícia Pocaia, meu Deus, mosaico me irrita bastante. Olha lá a devolutiva, gente. Então é bem complicado assim, porque é a mensagem mesmo que não chega, né? E sempre tem uma. Mesmo, ó, se você vai postar sobre o mesmo assunto, sei lá, eu iniciei um trabalho, quero postar um quem somos. Uma fileira de quem somos, com artes diferentes, mas eu quero dizer 3 vezes quem somos. A mesma legenda. Porque o Claro. primeiro post não vai chegar em todo mundo, como o segundo post, como o terceiro post. Então, essencial. A Jana está Todo falando disso, justamente. Ela está falando sem contar que normalmente os mosaicos chegam sem legenda. A Janaína Ávila é uma produtora de Londrina. É cafona. Tô achando ótimo, gente. A, gente. a Vandresa tem uma perspectiva um pouco diferente. Ela diz: eu acho lindo quando olho o perfil, de fato. Mas e quando usa, por exemplo, o mosaico com fundo, arte de fundo? Eu já vi isso em alguns feeds, acho isso bem interessante. Você tem uma sugestão ali de uma setinha, alguma coisa que sugere Ah, que a não, pessoa incrível. movimenta. Que é para ligar um post ao outro. Isso é incrível. Legal. Mas o mosaico, onde você divide uma foto em várias, porque é isso, realmente fica incrível no perfil. Se você entra, mas se você tá no seu feed é um pedaço de cabelo, uma perna e depois um rosto que tipo, vem tudo desordenado, não faz sentido. Então é só essa preocupação de não entregar a mensagem. O mosaico é essa preocupação. Legal. Então, o texto, a questão da imagem, qualidade também, a questão, os cuidados aí com o mosaico, né? Então, se usar, usar com essas atenções. Que mais? Armadilhas e precauções. Olha, Excesso de postagem, você colocaria aí, com certeza. né? Arriscado aqui, não sei pra Para mim você. também, mas já voltou. Tá, show. Excesso de postagens, é isso. Definir quantos posts eu vou ter nesse mês. Então, assim, mesmo o que a gente faz fora do nosso cronograma, que se estourou um assunto que a gente precisa falar, não estava nos planos, a gente acrescenta. Mas se a gente Tá, tem legal. um post por semana, é um post por semana. Porque aí, assim, se você avisa que é toda quinta-feira, a pessoa já tá ali. Quinta-feira, aparece no meu feed, vou entrar naquele perfil para ver qual que é a novidade. Então tem que ter um período assim para que as pessoas até sintam vontade de consumir aquele conteúdo. Muita postagem, as pessoas ficam saturadas. Claro. E também você já falou de um outro perigo que você já mencionou antes, que é também um espaçamento muito grande entre uma postagem e outra, porque de fato o que a gente está estabelecendo na rede é uma conversa, né? A gente nunca pode esquecer que é relação. Então, se deixa no vácuo, se demora demais, a gente acaba perdendo um pouco, né? Essa questão A de. ligação, sim, se você quer criar proximidade, não tem como, assim. Relacionamento, realmente trabalhar com o Instagram é trabalhar com relacionamento. Então você tem que se relacionar com o seu público, não dá pra
mandar uma mensagem hoje, depois uma daqui 15 dias. Aconteceu muitas coisas na vida dessas pessoas em 15 dias, talvez elas nem lembrem quem é você mais. Olha, tem mais informações. A Janaína Ávila está dizendo o seguinte: acredito que é uma ferramenta que funciona quando você conhece o teu público. Acho que ela está falando dos mosaicos ainda. Como teus bolsos. Se você sabe que o teu é um feed que as pessoas entram e curtem, tipo 8 fotos uma atrás da outra, faz sentido. A Vandresa fala: o mosaico da Cultura é lindo e passa o recado perfeitamente, porque a gente trabalha com mosaico, a gente gosta. A Letícia Pocai: a qualidade da imagem é muito importante também, né? Principalmente quando você quer impulsionar uma publicação no Instagram. Se a qualidade estiver baixa, ele bloqueia. Você quer comentar um pouquinho sobre essa questão de baixa qualidade da imagem? Se a qualidade estiver baixa, a definição não estiver boa da imagem. Então, na verdade, eu não sei esse fato de bloquear, Tá. Uma coisa que eu sei, mas trabalhar com uma imagem de qualidade, de boa qualidade, é sempre imprescindível, assim. Enfim, que a imagem é aquilo que eu disse mais cedo, né? Que a imagem é o que comunica primeiro. Então, a pessoa vê primeiro para depois ver o que tem ali de mensagem na legenda. Então, imagens de boa qualidade é também, assim, check, precisa. Super. E Amanda, como que o que você poderia falar para as pessoas que não têm, por exemplo, essa condição de divisão de tarefas num grupo grande, né? A gente pode falar, por exemplo, de pessoas que atuam sozinhas. Que tipo de dica que você daria, uma dica inteligente e generosa, para que as pessoas pudessem organizar a sua relação com as redes sociais sem ficarem reféns, porque num grupo extenso de pelo menos 4, 5 pessoas, isso pode ser bem mais orgânico, né? Alguém vai ver e-mail, como você disse, outra 2 pessoas, enfim, ficam responsáveis pelas redes sociais, alguém faz o texto, e por aí vai. Alguém sozinho, o que você diria, o que você sugeriria? Olha, eu acho que avaliar o seu tempo, o quanto de tempo você tem para dedicar para aquela rede, para o seu trabalho, porque é isso. Às vezes o problema é não ter tempo para se dedicar àquilo, tendo tantas outras coisas para fazer, mas tem que encaixar na rotina em algum momento. É 1 hora? É meia hora? Eu tenho 15 minutos? Para mim travou um pouquinho. Para mais alguém, gente? A Amanda tá travadinha para mim. Voltou? Caiu? Não tem problema nenhum. A gente segue o balanço. A conexão da Amanda caiu. A gente vai chamá-la novamente. Mais perguntas, gente? Agentes culturais todas, todos e todes prontíssimos para poder trabalhar nas redes sociais a partir de amanhã de outra maneira? Travou, a gente já vai resolver. Deixa a Amanda voltar e a gente coloca. Ah, Vitor Ferrari, Cia Leone, Janaína Jara. Que maravilha vocês aqui, gente. Vida real, claro, gente. A internet anda bastante complicada esses dias, né? A gente lida com isso. Eu vou propondo que vocês vão colocando aqui as perguntas, a gente espera a Amanda voltar e a gente recupera a toada. Tá bem? Tô achando ótimo, assim, porque quando não tem pergunta é porque as pessoas estão muito aptas já, né? Então amanhã eu vou dar uma espiada, eu tô anotando aqui o nome de todo mundo que veio. Aí a partir de amanhã eu já vou dar uma espiadinha nas redes sociais de vocês para ver, nossa, que ótimo como elas já estão praticando. Já estão aplicando aqui os aprendizados com a Amanda. Que bom, Vitor, muito bom ter você aqui também, gente. Muito gostoso. Letícia Pocaia, que está sempre com a gente. Vamos ver se a Amanda já voltou. E aí eu já chamo. Deixa eu ver. Já voltou, gente. Já chamei. Eba! Já te chamei.
Eba! Gente, desculpa, caí. Machucou? Ah, a Ai, Eide está dizendo aqui, a rede é péssima, a rede da Eide é péssima, mas a Amanda é inspiradora. Eu olho, gente, essa semana, assim, foi incrível, assim, eu dando aulas, várias quedas, então essa semana tem sido uma semana mais crítica, mas a gente não deixa a peteca cair, não. Vocês acham o quê? Que cai a live, a gente vai parar? De maneira nenhuma. boa, eu ia pedir para você me repetir a questão, porque eu fiquei tão aqui Deixa eu nervosa. voltar aqui, peraí, que eu acho que era da... Peraí, deixa eu recuperar, que tem muitos comentários, muita gente dando risada aqui, ó. Eu não sei agora, perdi um pouquinho, gente. Ah, a Letícia fez um comentário sobre as imagens, ela só desdobrou, tá? Ele falou que o Instagram bloqueia no sentido de barrar o impulsionamento. Já aconteceu algumas vezes comigo, vinha uma mensagem na plataforma dizendo que a imagem estava com qualidade baixa e por isso não rolava a promoção. Legal, bacana esse compartilhamento. Volta a Mulher Incrível. Ah, a Amanda inspiradora, é mesmo, gente, eu sabia. Aqui a Cristina Santos coloca, quero saber se ela usa estúdio de criação. Estou usando para postar quando estou no trabalho e ainda estou pensando a respeito. Você pode comentar? Ah, é bem legal, a gente usa, a gente faz tanto postagem no próprio aplicativo do Instagram quanto no estúdio de Uhum, criação. O estúdio tá. de criação é um aplicativo que o Facebook ele disponibiliza. Você entra com a sua própria conta lá, e aí você pode logar o seu Uhum, Instagram também. E aí eles permitem que você programe os posts. Isso é muito legal. Porque às vezes assim, eu não tenho. Ah, a gente tá falando sobre otimização de tempo, lembrei. Às vezes eu não tenho ah, era tempo isso. Para uma pessoa, é verdade. para todo dia Uhum, postar, ou sei lá, não tenho. Mas eu tenho um dia de folga. Esse dia seria perfeito. Então você senta esse dia, programa seus posts, e aí você não se preocupa mais. Aquele dia que perfeito. programou, naquela hora, vai subir o seu post. Então, fica incrível. Eu adoro. Eu também. Aqui na SIC a gente trabalha só assim. Sexta-feira a gente já sabe tudo que vai entrar na semana seguinte. É tão maravilhoso, isso dá uma liberdade. Porque aí você foca na interação, né? Que é muito mais agradável, muito mais gostoso. Porque aí sim você conversa com as pessoas, né? Acho Sim. essa dica super bem-vinda. Ó, a Cia Leone tem a seguinte dúvida. Ela fala assim, os vídeos dos rios têm muitas visualizações, mas poucas pessoas passam a me seguir depois de ter visto. Sinal de que o principal não é o número de visualizações? O principal é a interação? Você pode falar um pouquinho sobre isso, Amanda? O Rios, ele tem entregue, assim, muito, muito mesmo. É surreal. Na semana que o Rios entrou como uma função no Instagram, é, acho que a gente já tem um Rios de 100 mil visualizações. Assim, porque Uau! realmente foi um boom, que é um competidor direto do TikTok, né? O Rios. Uhum. O TikTok também, assim, para uma galera que trabalha mais com entretenimento, é uma puta ferramenta para se trabalhar. Então, Ouviu, Cia Leone? É, porque é o trabalho dela. sim, então, é incrível o TikTok para quem trabalha com entretenimento, de Uhum. verdade. Mas por que as pessoas assistem seu Reels e nem sempre te seguem? Porque é isso, o Reels entrega, ele entrega mesmo para qualquer pessoa, seu público-alvo, não. Tá ali no feed, ele entrega para todo mundo. Então, assim, o que acontece? Às vezes as pessoas veem ali seu vídeo, gostei desse vídeo, mas vou passar aqui que tem outros também que eu gosto. Nada cativou a pessoa de fato para clicar no seu perfil, entrar, ver qual que é o seu conteúdo. Então é isso. Se a pessoa comentar, é a brecha que você tem para trazer ela. Claro, Então você tem que responder as interações, assim. É aí que você traz a pessoa. Mas se a pessoa só curtiu, fica um pouco difícil de você trazer claro. ela. Ela comentou, é aí. Hora de fisgar e trazer para perto. É esse o momento. Então é legal Maravilhoso. assistirem os reels e não seguirem, assim. Porque é isso, só tá ali no leque de vídeos que tem disponível ali naquele momento que subiu. Tô aqui assistindo, achei bem legal, mas não o suficiente para eu clicar e entrar no seu perfil, porque é isso. O Reels, ele não é igual no feed, que aí você posta a foto, já tem seu perfil aqui, que você entra e vai lá dar uma visualizada. O Reels é aquilo, sai do Reels, aí entra no feed, aí... Então, assim, a galera é preguiçosa. Na internet, gente, real, assim, é porque também é um lugar de você, né?
esparecer mesmo. Então a galera não quer trabalho. Já trabalhei, assim, sabe? Já tô aqui só pra dar uma passeada virtual. Então é isso, assim. Essa é uma devolutiva interessante, sobretudo para quem trabalha com teatro político, que tende a ter publicações que são mais densas mesmo, né? Eu acho que tem um meio de campo ali, vai ter um público, acho que talvez alternar aí textos mais longos para quem tem um trabalho que é coerente, né? Que Uhum. sejam textões, ainda que não sejam, vamos dizer assim, o ideal neste momento, e também dialogar com a própria ferramenta, né? O próprio app, assim, o que está acontecendo agora, como as pessoas têm se engajado, como que se dá esse tráfego, né? Só para poder também não ficar muito ensimesmado, ou, por outro lado, correr o risco de ficar muito sem cara, né? As pessoas entram num determinado perfil, por exemplo, na Boitempo, eu adoro tudo da Boitempo, aí eu quero ver, eu quero ler, entendeu? Uhum. Mas eu percebo que no feed eles são bem econômicos, mas sempre tem um link na bio que vai me dar as informações que eu Texto quero, completo. porque eu exato, porque aí, então assim, eu consigo equilibrar isso, então, trabalhar com o feed de uma maneira e a bio com mais liberdade, o Facebook, se for o caso, né, para quem tem público para cima dos 30 anos, também poder trabalhar um pouco mais, enfim, eu acho que tem essas sensibilidades que as Muito. ferramentas falam, né, e também coerência com a própria natureza do trabalho de quem está ali propondo essas informações. Sim, e o que eu acho é também uma forma de você fidelizar essa pessoa em outras plataformas. Então, assim, olha, o tema de hoje é tal, tal, tal. Você quer saber mais? Link tá na bio, clica, acesse o nosso blog, o nosso vídeo no YouTube, o nosso. Então aí você direciona a pessoa para esse outro lugar. Se ela tá muito Super. interessada, ela vai lá e vai, e aí é melhor ainda, porque aí assiste seu vídeo no YouTube, entra no seu blog, então a pessoa não só está aqui no seu feed interagindo, gostando do seu conteúdo, Uhum. mas está te acompanhando de alguma maneira. Então é muito eficiente isso de chamar a pessoa para um outro lugar para ver um texto completo, ver mais informações, ver o vídeo completo. Às vezes posta um teaserzinho e chama para ver o vídeo completo num outro lugar. Então é bem importante, é bem legal. Eu gosto. Muito bacana. A Cia Leone faz ainda um comentário, ela fala o seguinte aqui, olha, eu fico com a sensação ainda sobre rios, tá, Amanda? De que as pessoas gostam de ver besteira. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a Amanda está trazendo agora, que é um espaço também de entretenimento, de relaxamento, né? Você está cansado do seu dia de trabalho, está cansada, e aí você acessa o seu Instagram para relaxar. Né? Então, eu não sei, eu acho que eu problematizaria um pouco isso, né? Eu não sei exatamente se é a besteira que a gente vai chamar, mas talvez um conteúdo que seja mais soft, assim, que seja um pouco mais suave, um pouco mais leve, né? Mas entendo que a gente pode criar esses links, que a gente pode estabelecer essa relação de trabalhar com essa lógica, então, de coisas mais curtas, mas não perdendo aí a sua especificidade, a natureza do seu trabalho. Então, se você quer desdobrar isso em mais coisas, direcionar, como a Amanda está sugerindo aqui, para outras redes, né? Tem uma pergunta também, você quer comentar, Amanda? Eu queria comentar, porque assim, a gente sentiu muito isso, assim, Tá. porque quando as pessoas tinham uma vida ativa no mundo sem pandemia, que já existiu, era muito legal o nosso conteúdo era tudo, a galera tava ali, 6.000 pessoas curtindo, pessoas comentando, tal, tal, tal. Quando a gente entrou nesse universo de home office, ficar em casa, os noticiários não dão uma perspectiva de melhora, a nossa política tá cada vez mais afundando, assim. Então a galera, tipo assim, já tá cercada dessas informações. E quando a gente postava, as coisas já não entregava como antes, assim. Foi nítido, nítido, assim. E a gente ficou bem chateada, porque os assuntos, essas pautas continuam, independente da Claro. pandemia, independente de tudo. E a gente tem tentado buscar esse lugar também, assim. Acho que assim como vocês também estão tentando buscar esse lugar, a gente também. Porque é isso, às vezes parece sério demais nesse mundo onde um rios de dancinha consegue um alcance de 1 milhão de pessoas, sabe? Então a gente tá tentando achar o nosso lugar. E o que a gente achou? A gente pegou, teve uma trend, assim, que é o nome dessas tendências que acontecem no Reels, no TikTok, que era da dança da mãozinha. E aí Uhum. que a gente fez com conteúdo nosso. Tipo, Claro. a gente fez sobre o Outubro Rosa, questionando o rosa do Outubro Rosa, né? Que aí a gente coloca pessoas trans também, pessoas que têm vagina, pessoas que têm mama, nesse lugar, que também é
um estereótipo também, as cores, né? A gente trouxe coisas que a gente acredita, tipo, sabia que o exame de o autotoque não é mais indicado, tal, vá ao médico. A gente colocou informações que a gente estudou, colheu e colocou nessa trend, assim. Então a gente aproveitou a onda, fez um conteúdo bem nosso, e aí foi ótimo. Foi esse Reels, aliás, que bateu 100 mil visualizações. Porque a gente tentou trazer, às vezes é impossível, porque aí às vezes é realmente muito fora. Mas esse da dança da mãozinha deu certo. Cabia o nosso conteúdo dentro daquela dancinha e foi isso, foi ótimo. Não, isso é super interessante, né? Porque tem que ver com você saber dialogar, então, o que é que está acontecendo no mundo sem você perder o seu conteúdo, sem você comprometer aquilo que você veio fazer. Então, se a página está interessada em falar sobre sexualidade, sobre, né, uma série de assuntos que vocês abordam ali, que são específicos, como então casar, né, articular isso? Acho que é uma maneira inteligente de não recusar isso, embora possa ter críticas, enfim, mas também não ficar, enfim, numa recusa aí que talvez seja só prejudicial, né, para o próprio trabalho. Então, como eu organizo o meu trabalho, um diálogo mais inteligente, vamos dizer assim, mais tático com isso, né? Existe uma trend que está aparecendo agora, fortemente, a gente vai lidar com isso. Acho isso super, tá? Parece uma coisa óbvia, mas é super, faz muita diferença. É a gente literalmente tendo que rebolar nos grafite, comentou. E Realmente, olha, literalmente tendo que rebolar, literalmente. tem uma pergunta aqui da Janaína Jara, ela fala o seguinte, ó, Instagram pessoal misturado com profissional é algo necessariamente ruim? Vou te ouvir, depois eu falo a minha opinião. Olha, a minha opinião é ruim, assim. Não sei em que nível, mas por quê? Depende de que tipo de conteúdo você entrega no seu Instagram pessoal. É uma foto da sua família? Porque isso é um problemaço. Não deveria, porque eu, assim, de verdade, não deveria, mas postei foto numa festa, bebendo, meus amigos, tal. Sei lá, ambientes que sei lá, pras marcas, que é isso, que são de pessoas, gente, estamos falando de pessoas brancas, elite, com muita grana, uma outra realidade. Então, assim, se eu posto foto num baile, que é um ambiente que eu gosto, que eu frequento, já é um empecilho para eles. Então, se o meu Instagram pessoal, por exemplo, fosse um Instagram onde eu mesclasse as minhas publicações com as publicações do Siriricas, não, a gente ia perder a relevância. Essa é a real. Ótimo. Porque a minha vida pessoal não é interessante para eles. Não querem saber que eu fui no baile, ou eu encontrei meu amigo hoje, tiramos uma foto, ou que o meu cachorro é assim. Então, assim, dentro da arte, eu não consigo identificar, assim, porque às vezes se mistura muito, né? Quando a gente tá falando, principalmente de artistas plásticos, assim, que são as minhas amigas, que às vezes não fazem Instagram para publicar as artes, e aí misturam no próprio feed do Instagram mesmo. Mas aí elas perdem um pouco disso. Não posta claro. mais a foto da filha, não posta mais o vídeo que a filha deu os primeiros passos, ou sei lá, porque é isso. Eu quero vender minha arte, mas se eu publicar uma foto agora, sei lá, mulheres ainda, que tem aí toda uma repressão, uma foto de biquíni, sei lá, você já perde ali um lugar que era, sabe? É muito difícil, é muito delicado. Então, assim, meu Instagram pessoal, sempre que alguém me seguir, eu faço uma live, sei lá, alguém fala, eu vou te seguir lá. Eu falo, gente, pode seguir, mas assim, se você quiser Ótimo. ver de conteúdo, assim, do que eu falei na live, segue os Siriricas. No meu, vai ter eu cantando em casa, filmando a TV. Claro, porque é a dimensão pessoal privada, né? A gente fala que é um dos 10, é o 10% que você decide publicizar sobre a sua vida, né? O seu trabalho é uma outra dimensão. Eu concordo plenamente, a gente também tem essa prática na Sim. O meu perfil pessoal, inclusive, é privado. Eu quase não aceito as pessoas assim, eu sou chata, porque eu falo, gente, não, aqui só vai ter cabelo, cachorro e filho, o que vocês querem ver aqui, entendeu? Vamos ficar aqui na Sim a gente está partilhando os conteúdos que a gente acha interessante, onde eu converso, onde eu acesso todos os dias é na Sim. O meu pessoal, às vezes eu fico 15, 20 dias sem acessar, porque de fato não é o meu foco, né? Ali eu estou, sobretudo na pandemia, é um espaço também de partilha da vida pessoal com famílias, né?
as famílias que estão em outros lugares, outras cidades, e que a gente não pode dividir coisas que são do cotidiano aí, né, o que vai conceber, o que a gente vai criar como memória para o futuro, né? Eu vou partilhando ali na minha página pessoal. Então, eu concordo plenamente, Amanda. Eu acho que assim, não ter medo de criar um perfil profissional, assim, de verdade. Mesmo que você divulgue no seu pessoal. Tipo, gente, Claro, agora esse conteúdo aqui tá sendo feito aqui. Segue aqui. Acompanha lá claro. tal. Manda pro amigo. Gente, sabe, quando eu fiz a primeira publicação do Sericas, eu falei, ai, gente, mas e se ninguém curtir? Não, eu tenho amigos, então eu vou mandar para 5 amigos que vão curtir. Então, assim, eles vão estar ali comigo em algum momento. Então é isso, usa a sua rede de apoio mesmo. Gente, fiz uma publicação aqui, ó, curte. Gente, eu fiz uma lista de transmissão no WhatsApp. Mandei na lista de transmissão assim, gente, Super, ó, era um projeto aqui com as minhas amigas, tal, 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 segue, comenta, faz alguma coisa, por favor, ajuda a gente. Foi assim. E aí a gente claro. foi caminhando a passos curtos assim para chegar onde a gente tá, mas a gente precisa da nossa rede de apoio. Usar nesse momento é essencial. Então, ó, gente, minhas artes agora estão aqui. Quer saber dos meus filmes, do meu trabalho? É aqui. Porque o Instagram também virou um portfólio, né? É claro, Não é ter medo, não ter medo. exato. Faz um perfil profissional e manda o pessoal seguir. Eu E acho vamos. bárbaro você partilhar isso, porque assim, eu não vou falar ainda o número de seguidores que vocês têm, vamos chegar nisso já, porque eu vi esse boom, assim, foi muito rápido, eu quero depois que você comente um pouco, mas porque eu acho que o mais precioso aqui é a gente não idealizar, né? Então, quando você conta assim, gente, tive medo no meu primeiro post, tive insegurança, quem não tem? Né? Quem não tem dúvidas, tipo, mas será que vai fazer sentido? Será que não vai fazer sentido? Só tem uma maneira de saber que é fazendo. Eu acho que isso é uma primeira coisa. Segundo, isso que você chama de rede de apoio, aqui na SIM a gente chama de capital social. A gente fala, sabe aquela sua agendinha no celular? Acione. São as Sim. nossas parceiras, os nossos parceiros, são as pessoas que conhecem o nosso trabalho e que têm interesse no que a gente está fazendo. Então, acione, não parta de que você tem que começar do zero sempre, né? Então, lidar de maneira inteligente e generosa com as parcerias que você consolidou, sejam as mais íntimas, né? Os familiares, os amigos mais próximos, mas também os amigos dos amigos. Eu acho sempre uma maneira muito inteligente, porque para além de você estar falando com pessoas que conhecem você, que conhecem o seu trabalho, mesmo que minimamente, né? A gente tem uma dimensão de afeto que ajuda demais, né? Faz muita diferença quando a gente tem gente que gosta do trabalho se relacionando. Porque a maneira como essas pessoas se engajam, se interagem, acaba trazendo outras pessoas também, né? Então elas mesmas começam a falar do trabalho, elas replicam os stories, elas estão sempre ali, né? Divulgando, marcando pessoas. Então, eu acho que essa é uma dica muito preciosa, que eu queria firmar aqui para não passar batido, de que nós podemos partir das nossas relações, daquilo que nós chamamos aqui na Cinti Capital Social, não desprezar isso, não tratar isso como qualquer coisa. A Amanda citou aqui 5 pessoas, né? São 5 pessoas, então tá jóia, são 5 pessoas, vamos apostar nisso. Você tem 20, você tem 50, ótimo, não importa aí a quantidade, mas é importante considerar, né? Levar isso em mente. Sim. A Janaína traz uma outra observação sobre os directs, que é bem interessante. Ela fala o seguinte, ó, tem também os directs nesse sentido. Às vezes são muitos e se respondemos todos, perdemos um tempo considerável. Mas se não responder, fica meio chato. Por isso eu gosto mais da função de curtir o comentário. O que você pode falar sobre isso, Amanda? Questão dos directs. Tá. Curtiu o comentário, acho que ela falou na menção que acaba aparecendo no seu direct. Se a menção repostou a sua foto, tudo bem você só curtir. Mas se a pessoa repostou a sua foto e fez um textinho, dedicou alguma coisa, responde. Mesmo que isso demande, sabe? Responde, porque aí a pessoa só não compartilhou essa foto, ela colocou, olha, já viram, gente, o trabalho da Dani? Piriri, pororó, pororó. Então, ela dedicou ali um tempo, sabe? Aí, Claro. falar, nem que seja um obrigado, nem que seja um obrigado pela força e tal. É importante. É um tempo que você perde considerável, mas você pode, sei lá, no fim do dia, ver ali, não responder todo mundo. E depois é sempre bom dizer, gente, desculpa, não consegui responder todo mundo, mas assim, não sei o quanto você quer usar também a sua imagem, mas sei lá, fazer um textinho no story e postar. Gente, não tô conseguindo responder todo mundo, mas muito obrigado pela força de todo mundo. Super. Às vezes ter ali quem dá, 5 pessoas,
8 pessoas, 10 pessoas, o que der pra você é bom responder. Porque a pessoa dedicou um tempinho ali pra te indicar. Claro. Afinal de contas, a gente está falando de relação, né? Eu quero pegar isso daqui, tá? Eu quero propor uma mudança de atitude. A gente não lidar com os nossos directs como perda de tempo, mas como investimento de tempo. Né? Eu acho que o que a gente está trazendo aqui dentro dos temas é justamente sobre relação. Se é relação, não é despender conteúdo, vomitar conteúdo, né? Tipo, então, relacionem aí com o que eu estou colocando. Continuem se engajando aí na minha página, mas eu não tenho tempo para vocês. Porque isso pode ficar como um pano de fundo, quando a gente não consegue manter os directs, né? A gente tem esse cuidado na produtora também de, diariamente, a gente manter a coisa em xeque, né? E se por acaso, em algum contexto, porque isso pode acontecer, obviamente, né? Contexto, ainda mais em pandemia, que o cotidiano é sempre um desafio, cada dia é um dia, se escapa, você ter essa delicadeza de pedir desculpas, dizer, olha, eu vi agora, que bom que você escreveu, né? E essa relação sempre pessoal, sempre... porque é uma pessoa, eu acho que isso é muito importante a gente não perder de dimensão. A gente fala de seguidores, a gente fala de engajamento, tá tudo certo, essas são as nomenclaturas que as redes nos trazem. Mas acho que a gente não pode perder a clareza de que são pessoas. São pessoas interessadas no que a gente está falando, né? Nós que somos do teatro, aqui na Sim, o nosso carro-chefe é o teatro, né? Quando a gente está num teatro ao vivo, por exemplo, um dos maiores prazeres que a gente tem é conversar com o público que está chegando, né? As pessoas estão ali, ficam perguntando, então nós estamos à disposição, inteiramente à disposição das pessoas. Então todas as dúvidas são bem-vindas. Eu costumo dizer que nenhuma pergunta é idiota, porque às vezes assim, você respondeu pela 20ª vez quanto tempo tem o espetáculo, mas aquela pessoa está perguntando pela primeira vez, né? Então, você ter essa delicadeza, essa sensibilidade é super importante. Eu acho que quando a gente migra para as redes, a gente deve tomar esse cuidado para não perder, né? Essa sensibilidade relacional, né? Porque às vezes a gente fica muito obcecado aí em número de seguidores, em número de curtidas, quando talvez se tiver 15, 20 pessoas que estão sempre ali, isso já é um outro espaço, uma outra qualidade de relação. Talvez possa ser mais interessante do que você ter 5.000, né? Um dia me colocaram isso e eu fiquei pensando, real, 20 pessoas é uma sala cheia, assim, tipo... Exato. Sabe? Exato, ainda mais no teatro, 20 pessoas é um preciosismo, né, gente? Quem é do teatro independente sabe. Olha aqui, ó, a Abalô fez a seguinte pergunta. Acredito que além de ficarmos muito expostos, interfere nos horários de atendimento também. Às vezes, pelo fato de estarmos online, os clientes acham que devemos responder de imediato a hora que for. É verdade, esse é um risco, né, Amanda? De achar que a gente está 100% à disposição. Como é que vocês escapam disso no Siriricas? Então, como a gente não trabalha com clientes, é uma coisa bem tranquila, né? A gente responde as meninas quando a gente tem um tempo livre e tá tudo bem. Mas o que eu, sei lá, dou uma dica é colocar um horário. Gente, nosso horário de atendimento, de resposta, sei lá, é de tal a tal. Deixar isso lá fixo na bio mesmo. Ah, ótimo, super. Tô botando, é que eu vou responder agora. Não, o horário que eu respondo é de tal horário a tal horário. Horário de atendimento, bem loja, assim. Horário de atendimento de tal horário a tal horário. Mesmo claro, porque afinal... postando story, eu não estou disponível para responder nesse momento. Que afinal de contas é disso que a gente está dizendo, né? Como desmembrar uma conta pessoal com uma conta profissional ou comercial. Cada pessoa vai poder ter aí a sensibilidade de escolha. Nesse sentido ainda de contas pessoal e profissional, a Cristina Santos fala o seguinte: acabei fazendo os dois pensando justamente nisso. Tenho um profissional e um pessoal. Eu não aguentaria não postar as coisas aleatórias. Eu imagino que tem a ver com o pessoal, né? Que você fica à vontade ali para compartilhar alguma coisa que você quer, né? Tem isso também, é gostoso, né? O pessoal te dá essa liberdade. Se no comercial ou profissional a gente tem esse cuidado com o planejamento, a seleção dos conteúdos, pensar as mensagens, no pessoal é você ali, né? Você tá... Exato, delícia. Exato. A Karina também fala que no começo ela também trabalhava com lista de transmissão e a Vandresa fala, lindo isso, não tem vergonha. Ah, que legal, Karina, que bom que você está aqui, viu? A Vandresa fala, que lindo isso, não tem vergonha de assumir nossa rede de apoio para o suporte profissional mesmo. Claro, gente. A Cristina complementa, acredito que cria segurança afetiva. Eu também, acredito também nisso.
A Tainá, que eu sei que é também do coletivo, é uma forma de cativar também. Aí a Vanusa, carinho, né? Claro, afeto, delicadeza, cuidado, relação, né? A Vandereza, não é perda de tempo, é investimento na relação. Acho que isso é uma definição justa, é investimento na relação. A Karina complementa aqui, as pessoas gostam de ver que a gente está vendo, cria uma relação. Super. A Janaína deu muita risada, agora eu não lembro mais por quê, tá, Jana? Porque eu estou chegando aqui agora no seu comentário. Ela falou, hahaha, gente, mas estava falando de directs gerais. Às vezes as pessoas reagem à publicação dos stories. Ah, ok, mas não sou tão famosa para ser tão citada. Adorei as falas de relações, contemplada. Bacana. Deixa eu ver o que mais, que a gente já está chegando aqui no nosso finzinho. A Vanusa, sim, são os que fidelizam vendas e contratos. A Jana, não sei se consigo ter as duas redes no Insta. O Vitor Ferrari, tomando coragem aqui para criar uma página profissional. Gente, agora eu vou pedir 2 minutos de licença para Amanda, agora para uma pequena... Não tenho vergonha. Por que vergonha? Eu conheço, boa parte das pessoas que estão aqui, eu conheço, eu acompanho a trajetória, eu sou dessas que assim, quando alguém começa a seguir assim, eu começo a seguir mesmo, eu vou atrás, eu fico olhando, eu fico observando, né? Eu dedico tempo, eu não perco tempo, eu dedico tempo para isso, porque eu quero saber também o que as pessoas estão fazendo, né? E quando a gente realiza, por exemplo, ações formativas, nossos cursos, as consultorias, quando as pessoas vêm, eu já tenho, às vezes, muito feedbacks para dar, porque eu já conheço muito antes da inscrição, né, da pessoa em um curso, eu falo, você tem trabalhado dessa maneira, né, você tem feito, eu gosto muito disso. O que eu percebo? Eu sinto que há um momento ali da vida que é talvez assim, o fim dessa juventude tardia, porque eu sou de uma geração em que a minha vida adulta comecei muito cedo, com 14 anos eu já era muito adulta, já era muito independente. Então quando eu vejo assim a galera ali no final dos 20, indeciso, eu falo, isso é uma juventude tardia, abra mão disso. Ser adulto, ser adulta, né, é lidar também com outras métricas, inclusive econômicas. Não tenhamos medo disso, não tenhamos medo né, de assumir assim, essa passagem do tempo. Então, não somente para o Vitor, mas para todas as pessoas que estão receosas, abram, vocês estudaram, vocês investiram nisso, né? E eu não estou dizendo aqui de formação acadêmica exclusivamente, porque eu não acho que a formação se dá exclusivamente via academia, há muitas formas de saber, de partilha, de práticas e por aí vai, mas de conhecimento, vocês investiram tempo para se tornarem as pessoas que vocês são. Então não tenham medo, né? Agora, eu sou sempre a favor, esse é um cuidado que eu costumo chamar a atenção das pessoas, da gente ter a questão da formação continuada. Então, nada é óbvio, né? A Amanda estava contando aqui, a gente tinha um modo de trabalhar nas Siriricas e, de repente, pandemia cria outras maneiras de crise, mas crise é a oportunidade também de revisão, de abrir mão de métodos obsoletos, da gente assumir outras atitudes, da gente encontrar outras maneiras, né, de responder aos desafios do nosso tempo. Então, o que está acontecendo agora? As pessoas estão menos ou mais, mas estão mais cansadas, estão esgotadas, elas estão tendendo a coisas mais curtas, a gente vai ficar brigando contra isso? Não, a gente vai lidar com isso. Se a gente quer dialogar com elas, a gente vai lidar com isso. Então, como encontrar esse equilíbrio, né? Falamos aqui um pouquinho sobre isso, trabalhar com os textos mais curtos, mas vinculando com a natureza do seu trabalho, se você é dos textões, assim, a gente fica no meio de campo, vamos dizer assim, tem dias que é mais curtinho, tem dias que a gente capricha no texto porque a gente está com vontade, e a gente contempla muita gente, é bem heterogêneo o nosso público, né? Porque a gente percebe que é isso, tem gente que está super disposta a ler o textão e comentar o textão com o textão. E tem gente que tem interação que é assim, tá ótimo, delícia, gente. Aqui nem para mim eu sempre faço a analogia da chegada no teatro. Tem gente que vai falar boa noite e vai entrar. Tem gente que vai falar boa noite e vai perguntar da peça, da sinopse, quanto tempo, como foi que isso foi feito, o espetáculo, por aí vai, né? Relação, acho que isso é muito precioso. Gente, eu quero que a Amanda conta pra gente uma coisa que eu acho que é muito inspirador, que foi qual foi a velocidade, porque eu acompanhei, gente, eu fiquei assustada, assim, impressionada, né? Qual é o número de seguidores? Eu acho que eu não gosto desse termo, tá, Amanda? Eu não gosto desse termo, eu acho que seguidores é um lugar muito muito comercial, né, a relação, fica muito nesse lugar, assim, tem tantos seguidores, assim. Então, quantas pessoas hoje estão intimamente interessadas no trabalho que a Siriricas.com realiza? Ali no Instagram, né, aqui no Instagram.
30 mil pessoas hoje. 30 mil Bárbaro. mulheres, assim, que a gente gosta de falar. 30 mil mulheres que acompanham hoje os nossos conteúdos, se interessam, interagem. Antes da pandemia, a gente fez nosso primeiro encontro presencial, foi bem legal, lotou, assim. Foi quando a gente, real, assim, nossa, são pessoas que estão aqui com a gente, sabe? Saiu desse lugar. Foi muito especial, assim, foi muito especial, porque a gente fez um microfone aberto e aí todo mundo compartilhando ali um pouco, majoritariamente mulheres negras estavam no ambiente, tipo, a gente ouve um podcast de, eu moro num extremo da cidade, trabalho no outro, estudo no outro, e aí eu vou ouvindo o podcast, parece que eu tô conversando com vocês me ajudam e tal. Eu fiquei, gente, chocada, porque uma coisa assim, você fala, você tá aqui na internet, você escreve, os seus números vão crescendo, as pessoas vão te acompanhando, mas você às vezes não tem isso, né? A gente perde esse lugar pessoal, sabe? E aí foi quando a gente olhou no rosto dessas pessoas e tal. E aí eu falei, caramba, que incrível, assim. A galera se interessa mesmo. Eu me senti numa grande festa com amigas, assim, Que porque delícia. foi muito especial. Foi quando a gente viu que tirou aquele lugar de números, que aqui a tela apresenta pra gente números, números, números. E a gente viu que são pessoas, sabe? Pessoas que têm uma rotina louca, mas que tem um tempinho, assim, pra curtir, pra ouvir um pouquinho do podcast, que seja. Então a pessoa tira ali do seu dia o percurso que ela tá indo de casa ao trabalho, que era isso, né? Ela tá ouvindo nosso podcast, então, tipo, muito É muito especial. precioso, claro, claro. Então foi assim, e nosso crescimento é isso, a gente tem 3 anos de atuação, né? E aí foi nesses 3 anos que a gente chegou, assim, colocamos 10 mil por ano, sei lá. Mas geralmente não, né? Às vezes foi assim, nossa primeira publicação a gente tinha 100 seguidores. E disso, né, que a gente, todo mundo do coletivo fez isso. Vamos enviar pra família, pra não sei quem, pra não sei quem. E aí, com nossa rede, que era um de 10, acho que cada uma ali conseguiu um número de pessoas e a gente conseguiu fazer esses 100 pessoas para publicar a primeira postagem. Foi uma meta que a gente estabeleceu assim. Quando a gente postou, a gente no outro dia acordou, tinha 600 likes. Eu falei, que isso? Incrível. Falei, Que caramba, fiz um delícia. negócio mesmo. E aí a gente foi sempre muito intuitivo, assim, no que a gente acredita, vamos aqui. Vou falar uma outra coisa. Pessoas que também começaram com a gente em outros trabalhos, com carreiras profissionais e tal, que escolheram um outro viés, não político, não de ativismo, estão com números muito maiores? Estão. Estão ganhando muita grana? Estão. Mas a gente escolheu esse lugar, sabe? Acho que a gente também tem que parar de se deslumbrar com algumas coisas que se a Claro. gente escolheu estar aqui, não vai ser, sabe? Aquilo que eu citei dos contratos que a gente já perdeu por a gente não abrir mão do nosso nome, não abrir mão do nosso discurso. Então, Princípios, né? não Estamos foi falando a de gente, mas eles princípios. acharam uma blogueira para falar sobre a mesma coisa, sem nenhuma crítica, e ela fez o trabalho e pronto. Foi isso, assim, sabe? Claro. Então a gente tá muito com o pé no chão, assim, de tudo. É claro que a gente não faz as coisas mais assim. Somos em 9, então tem toda uma coisa, não dá para cobrar em precificação, não dá para cobrar um valor tão baixo, mas também assim, os contratos Claro. 100 mil reais que a gente amaria, não chegam pra gente porque eles chegam com aquele viés de não vai poder o nome, não vai poder que vocês falem de tal maneira, se pudesse ser assim, 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 cortando toda a nossa essência. Claro. Aí eu falo, então você não gosta da gente, do nosso conteúdo, sabe? Você quer falar com o nosso público, mas aí você não gosta da gente, do que a gente de fato Claro. fala. A gente faça uma publicidade pro seu produto, sabe? Não, a gente quer Exato. essa publicidade, mas a gente quer fazer do nosso jeito, com as nossas coisas. Claro. E a gente perde, mas foi o lugar que a gente escolheu. A gente não vai abrir mão Ótimo. do lugar, então é isso. Espero que um dia não seja um problema para as pessoas que a gente pretende trabalhar, que a gente seja quem a gente é. Afinal, né?
Exato, mas é disso que se trata, né, gente? Eu acho que a gente está falando de coisas muito preciosas aqui, né? Que é os propósitos, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito enquanto, aqui trazendo para a nossa realidade, qual é o nosso propósito enquanto agente cultural, enquanto artista, enquanto dançarina, enquanto atriz, enquanto produtora, enquanto ator, enquanto diretor, enquanto dramaturgo, né? Como que a gente lida com as redes sociais dessa maneira mais saudável? Acho que aqui a gente teve uma aula com várias dicas preciosas, que são dicas práticas. Eu sempre trago para mim é sempre importante isso, da gente não ficar muito no plano da teorização, porque assim, vão ter cursos para isso, né? Tem plataformas muito legais que fazem isso. Aqui o nosso propósito é apresentar algo que fosse realmente assim, a partilha de uma experiência interessante, né? Eu, enquanto Sim Cultura, sou uma grande admiradora da Siriricas.com e embora a gente não esteja falando de um agente cultural, para mim foi importante justamente trazer alguém que não está no âmbito da cultura diretamente, porque isso também é produção cultural, a gente pode debater sobre isso, né? A gente está falando de valores, a gente está falando de debates aí que são muito relevantes, mas que tá muito mais próximo, vamos dizer assim, das dinâmicas sociais, do que às vezes a gente, como agente cultural, consegue estar. A gente quer falar diretamente com o público, e vocês estão falando muito diretamente porque não tem trava, sabe? Está muito direto. Então, como que a gente aprende, né? Como que a gente pode ser permeadas e permeados com essas práticas, com com esse modus operandi, para a gente poder trazer para cá algumas coisas. Eu sempre digo que a gente não copia e cola, né? Aqui o que a gente fez foi uma partilha de experiência com a Amanda, a partilha de experiência da Siriricas.com. No nosso teste, né? A gente faz um teste sempre às 4 da tarde, no mesmo dia. Eu falei para ela, olha, Amanda, fica à vontade para abrir aquilo que você desejar abrir, né? Não quero de maneira nenhuma ultrapassar uma barreira de alguma coisa. Ela me deu uma resposta linda, que ela falou, não, mas a gente é mulher preta, em mulher preta não tem isso não, a gente partilha tudo mesmo. Então, assim, tudo que perguntar a gente vai responder. Então, gente, essa live foi um pouco com essa toada, né? De partilha generosa de um modo de produção, produção de conteúdo, produção de relações, né? De inserção no mundo de uma maneira sensível, política, social, falando com o seu nicho, com o seu público que está aí específico, mas sem ser também muito hermética, muito fechado, né? Acho que a gente pode aprender um bocado com a Siriricas.com. Eu sugiro que vocês sigam as páginas, que agora a Vandresa, a Jana, que já estão dizendo 30.001, né? Que agora já tem mais gente chegando lá. Então, conheçam o trabalho, valorizem o trabalho de mulheres negras, né? Essa produção intelectual e social. Eu vou falar aqui rapidamente de Angela Davis, porque Angela Davis ela fala justamente sobre essa peculiaridade da mulher negra, que é capaz de interferir rapidamente, transformar teoria, conhecimento em algo prático. Né? Isso é uma especificidade, é uma tecnologia de mulheres negras, de interferir, de não ficar aqui, né, no campo teórico e tipo, trazer para cá. Então assim, é imediato. Então é muito bonito isso, né? Quando a Amanda relata, olha, a gente estava conversando, a gente percebeu, a gente mandou assim, tal. Tem uma sensibilidade de percepção do tecido social, das questões sociais que é incrível. Eu acho que isso ficou muito evidente. Tem uma pergunta que eu não vou deixar passar aqui, que é da Cristina Santos, que é bem pontual, antes da gente chegar aqui nas nossas considerações finais, tá? A Cris fala o seguinte, vocês fizeram investimento para divulgar? Não. Não, Nosso investimento imaginava. foi os nossos amigos familiares, esse foi o nosso investimento de tempo, né? De gente. Claro, ótimo. Vi que não Porque seguia né? Então, a gente foi bem as pessoas ali que persistentes. Eu mesma, status do WhatsApp, tudo. Story do Instagram, eu postava todos os lugares imagináveis, gente. Não Maravilhoso. teve não de nada. Não economizou. Não, a gente só não tinha nada, só tinha nossas ideias e vontade. Foi isso. E a Vandresa está perguntando onde vocês estão localizadas. Você pode falar um pouquinho? Nós estamos todas em São Paulo, cada uma num lugar. Então tem Osasco, Cidade de Tiradentes, que é extremo da Zona Leste. Estamos em Sim, a Zózima presente, ó. Sim, a Zózima tá aí, pertinho de vocês. Então tem Osasco, Arthur Alvim, Jardim São Luís,
Gente, tem muito, não vou lembrar tudo. Capão Redondo, Cidade Tiradentes, Interlagos, gente, tem uma siririca aí em algum lugar de São Paulo. Que ótimo! Ai, Amanda, muito obrigada. Eu vou pedir para você então fazer suas considerações finais. O que você quiser falar com o público agora é os seus minutinhos de despedida e depois eu vou fechar falando um pouquinho sobre a nossa próxima live. Pode ser? Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Eu imaginava já que seria essa delícia de generosidade, simpatia, inteligência. Então, muito obrigada mesmo. Ai, muito obrigada também a todo mundo que dedicou um tempo, já que a gente falou muito sobre isso, né? Dedicou um tempo para estar aqui na live, para trocar, para perguntar. É muito importante nesses tempos que a gente esteja em ambientes, mesmo que virtuais, onde a gente possa se sentir acolhido. O que eu digo entre todas as questões que foram levantadas aqui, é que sigam a intuição de vocês, acreditem nos seus trabalhos. Todo mundo faz, tem pessoas que já fazem. Essas pessoas não é você, não são vocês. Então não vai fazer do seu jeito, não vai produzir do seu jeito, não vai, sabe? Nada vai ser como é. Tem um monte de coletivo de mulheres negras, mas nenhum deles é o Siriricas. Não tem as mesmas pessoas. As pessoas não pensam como a gente, não produzem como a gente. Então é acreditar, sim, em seguir a intuição. Eu tinha falado isso antes com a Dani, que foi tudo muito intuitivo. Depois a gente teve o planejamento, que não dá para sempre ser só intuição. Mas assim, segue mesmo o que você acredita, sabe? E depois que você startar, assim, eu dei o pontapé inicial, planejamento, que aí é sem erro. Contar com capital social, que aprende com a Dani, que aqui vocês tratam como capital social. Contar muito, gente, muito, sem medo, sem vergonha. Se as pessoas são da nossa rede de alguma maneira, então nos conhecem, não é um desconhecido que está batendo palma na porta falando, ó, meu trabalho. Exato. Então, vamos contar com essas pessoas, que essas pessoas divulguem para outras e para outros. A gente cria essa grande rede aí, às vezes porque a gente não tem dinheiro para monetização mesmo. A gente tem que contar com essa galera. Então, assim, é isso, as minhas palavras finais. Me senti muito acolhida, me senti muito, muito bem aqui. Que bom. Que saudade. Que saudade de estar agora numa roda, assim, a gente se abraçar agora. Ai, delícia. A gente se abraça, ó, a gente se abraça assim, É até a gente conseguir se abraçar pessoalmente. Vai ser muito bom. E é isso, assim, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que passou aqui, gente, muito lindo. A Karina fez um comentário que eu não quero deixar escapar também, que eu acho isso muito precioso, que ela falou, nós comemoramos de 100 em 100, a cada 100 pessoas que chegavam a gente comemorava. Eu acho isso simbólico, né? É muito evidente isso no trabalho de vocês, porque tem muito afeto, tem uma delicadeza ali que é realmente muito singular. Então, eu sou dessas que também prefiro esse caminho, sabe? Da relação, do cuidado à coisa numérica, super engajamentos e tudo mais. E acho que vale a pena. Também acho que vale a pena. Quero lembrar então a todas, todos e todes que na próxima quinta-feira a gente vai receber aqui, agora eu conto quem é, a Gabriela Chaves para falar sobre o tema de monetização. A Gabriela é economista, formada pela PUC São Paulo, mestra em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC, fundadora e CEO da Nufront, Empoderamento Financeiro. Também é pesquisadora no NEPAFRO, Núcleo de Estudos Afro-Americanos, nas áreas de gênero, raça e trabalho. Eu espero, então, todo mundo aqui de novo na quinta-feira, dia 15 de abril, às 5 horas da tarde. Amanda, querida, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Vida longa, Siriricas, a gente segue em parceria e conectada. Até, gente! Até, tchau, tchau.